É um prazer, né? É um prazer. Eu quase terminei a pesquisa cantando Bela Tchau, né? Mas acho que não ia. Ai. É, vamos lá, gente. Agora acho que a gente pode ir. Gostaria de a Karina, gostaria de parabenizar todos os psicólogos. Cadê a Cláudia, minha assistente Oi, aqui? Karina. Eu tô aqui, né? Karina tá lá bebendo cerveja por nós, né? Ok para ela, né? É Falar desse nada. jeito. Isso é uma afronta. Psicólogos, né, Karina? A coisa tá boa aí Então, hoje. tinha que participar, né? Ô, O importante é participar, Samuel, parabéns. Eu estou obrigado, querido. hoje Que bom que você está relaxando, aqui. mas estou relaxando, mas estou sempre perto de vocês. Ô, sua presença é fundamental. Parabéns a todos vocês, meus amigos, que a FANS me deu, e a todos os futuros psicólogos, nossos queridos alunos, que a gente Verdade. tanto ama. Eu Tá adorei chegando. foi esse cabelo verde seu. Como é que você arrumou? Como que ele ficou verde desse jeito, seu cabelo? Você pintou Oi? o cabelo? Não, eu estou numa luz aqui, eu estou num barzinho, né? Nossa, Eu tô no tá com o sofá. Lúcia, ela é cabelo todo poderosíssima lá. Tá no boteco participando da mesa redonda. Falou em mesa, ela Estou num lembrou de barzinho hoje, tomando um shopping para relaxar. E vou É. fazer um brinde, Olha, tintim, a todos Aí, vocês. tô vendo a eu acho muvuquinha. que quem mais. Tintim, só porque é Teodora. dia do psicólogo, né, Karine? Você tá Parabéns, homenageando a gente aí. parabéns para vocês, meus queridos. Eu acho que quem teve a pegada mais legal de mesa foi a Karina. Não é? Faz sentido. Karina entende mesa, né, Karina? Não, na verdade, Ela entendeu o recado, né, Samuel? Mesa redonda. Eu, Não sem é? deve ter tirado gosto. Tem que filmar aí, amiga. Karina, filma e mostra pra gente aí o lugar que você tá. Já faz a propaganda. ficar aqui, mas vou acompanhar vocês, tá? Beijo. Beijo. Bom, né, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que esse tipo de tema acaba que é um tema um pouco indigesto em alguns momentos, porque ele vai de encontro a alguns posicionamentos que a gente tem, mas muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, é extremamente relevante a gente buscar, né, sempre estar dialogando também com as nossas verdades, né, com o que a gente acredita, com o que a gente e questionar isso também. É muito importante, eu acho que na nossa profissão, principalmente, né, a gente trabalha com diversas pessoas, em diversos momentos. Eu costumo falar que, independente de onde o psicólogo ele atua, muitas vezes ele lida com um cerne da miséria humana. Seja essa miséria no sentido da solidão, seja essa miséria no sentido, né, das políticas públicas e da população carente e vulnerável, seja o psicólogo que trabalha com as perdas, né, tremendas que a gente vê dentro aí dos hospitais, também das pessoas. Então a gente constantemente está lidando com várias pessoas em várias situações que muitas vezes são situações difíceis. E a gente tem que muitas vezes se questionar sobre isso, sobre essas formações pessoais. Eu acho que é muito válido, né? A gente pensar nisso profissionalmente Samuel, mas também. tem uma. Eu vi numa dessas pesquisas aqui, né, que eu procurei, da Kellogg School, e que diz uma coisa que eu acho que fez muito sentido para mim, que é assim, as pessoas tendem, né, a questionar essas verdades, então, né, é quando elas têm algum prejuízo, né? Uhum. Quando você fala, né, que a alternativa então seria, né, a solução seria esse questionamento. Mas eu acho que a gente também tem que entender que dentro da nossa realidade existe uma questão que é muito forte, que é exatamente essa. Enquanto aquilo não me incomoda, eu não vou questionar, tá? Se ele não me Sim. atinge, né? Ontem, inclusive, né? Vocês me desculpem, tá? Né, sempre falando disso, mas ontem a Cláudia pode me ajudar aqui. A gente estava comentando, né? Falando de uma questão que até entrou a situação do local, né? Né, a gente estava falando de São Paulo e de Belo Horizonte, enfim.
E de que existe uma acomodação das pessoas em questionar essas coisas que são tão, que pra gente assim é tão absurdo, é tão, né, tão real e tudo mais, mas que para as outras, tipo, não tá me incomodando, para que eu vou perguntar, entendeu? Não tá me incomodando, para que eu vou questionar? Eu vou me dar o trabalho de buscar alguma fonte se aquilo não faz diferença na minha vida? Esse é um grande equívoco, né? Porque, obviamente, em algum momento, aquilo vai respingar em você, né? Seja nós, como psicólogos, então, acho que a situação fica pior ainda, né? Porque, assim, a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? E um cuidado redobrado, exatamente por conta desses posicionamentos, né? Então, você não vai simplesmente falar, porque eu falei porque eu acho. Não, a gente tem que buscar uma fonte, a gente tem que entender por que aquilo está acontecendo, né? Porque senão vira julgamento, né? E hoje, né, eu estava vendo as frases, né, que estão lá no Instagram e muitos de nós, né, falamos sobre isso, né, da nossa prática, onde o julgamento não cabe, né? Não cabe. Então a pessoa chega lá para a gente falando porque é assim que eu penso, assim que eu acho, assim que eu acredito, e aí a gente corre um risco muito grande ou de acolher aquela ideia daquela pessoa, né, aquela crença daquela pessoa, ou de simplesmente refutar, né, ou então de desacreditar, né, e não é por aí, a gente tem que compreender esses caminhos, né, que levaram aquela pessoa a então acreditar, né, que seja uma fake news ou não, né? Aqui tem posso partilhar uma ideia que a exposição dos dois professores... Claro que pode. O Breno está falando assim, é válido considerar que exista ainda um medo do questionamento, ou um medo de estar errado, e também por isso as pessoas não checam as informações. É exatamente isso que eu estou falando. Para mim isso faz todo sentido, Breno, porque existe sim uma necessidade de aceitação, né? Eu estou falando social. Você fala assim, nossa, se eu falar isso, fulano vai falar mal de mim depois, ou então, se eu falar isso no meu trabalho, eu corro o risco de ser demitido, porque eu sei que meu chefe pensa diferente, tá? Ou então ele traz aí uma fake news aí, você fala assim, nossa, como é que eu vou falar pro cara que ele tá falando uma grande besteira, né? Porque para ele é uma verdade absoluta. Então, eu acho que existe um medo muito grande do questionamento e um medo muito grande de estar errado, sim, porque aí você começa a questionar, inclusive, as suas próprias fontes, né? Fala, não é possível. É mais fácil, gente, a gente fala assim, não, nossa, eu devo ser muito burro, desinformado, né? Do que você realmente ir atrás daquilo tudo. Né? Porque, na verdade, assim, a gente tem medo até de dizer assim, eu estava errado. Né? Isso também é uma grande dificuldade. Né? Acho que também tem essa questão aí que a gente precisa falar sobre, né? O Emerson quer compartilhar aí, Denise. Isso. Obrigada, Cláudia. Oi, gente, boa noite. Nossa, vamos lá, filosofia. Então, primeiro quero aí parabenizar os profissionais da psicologia, viu, meus colegas psicólogos e psicólogas, aí, os professores, e também os alunos que vão ficar ali. Parabéns para vocês pelo dia que se comemora o trabalho de vocês. Depois dizer que estou encantado, viu, com as exposições da Denise, do Samuel, e com esse trabalho aí, primeiro por ver tanta gente, tantos alunos. Parece que está muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Duas das turmas que aqui estão são alunos meus também, então é bom falar com vocês. Hoje era nosso dia de aula, eu dei uma nota lá no grupo, convocando a minha aula. Mas tem gente aí que não são meus alunos, mas que conheço e estou feliz de ver também, viu? A Elaine, Ricardo, a Eliane, a Laura, prazer estar com vocês. Mas vejam, ouvindo a professora Denise e o professor Samuel, me veio à mente duas ideias. Eu sou da filosofia, como, né, a maioria de vocês sabem. Me veio à mente dois filósofos que ajudam muito a nós nessa discussão, no entendimento dessas questões, né?
Um lá da antiguidade clássica, da Grécia, que é Platão, e um outro da modernidade, mais distante de nós ainda assim mesmo, lá do ano final de 1500, começo de 1600, que é Descartes. Vejam, Platão tem um relato famoso, certamente todos conhecem, os alunos, se não conhecerem, podem buscar na internet, que é fácil de encontrar, um relato famoso chamado o mito da caverna, ou a caverna de Platão. Se você coloca isso, você encontra fácil o relato, pelo menos para você conhecer do que se trata, né? A caverna de Platão. Mas, muito resumidamente, Platão narra esse mito para dizer da situação humana de quem prefere ficar numa condição cômoda, vendo sombras e acreditando que tais sombras sejam verdades, né? Então, para dizer isso, o mito vocês busquem depois, por favor, para eu não demorar aqui na fala. Então, Platão vai nos levar a questionar essas questões. Nós nos encontramos em situações contemplando pseudo-verdades e acreditando que, de fato, são verdades, e quando, no fundo, não são verdades, né? Quando são sombras, porque é cômodo ficar ali. E por que eu digo cômodo? No mito, Platão vai dizer que quando alguém consegue sair da caverna e ir lá fora contemplar a luz, tem a experiência da dor de ter a visão queimada, digamos um pouco assim. Tem a experiência de dor nas vistas, porque estava acostumado com a sombra, com o escuro, e aí a luz forte do sol vai ofuscar e vai causar uma certa dor. Então, por que eu trago Platão aqui? Porque, às vezes, nós preferimos acreditar em algumas coisas, porque olhar para a verdade vai causar dor. Perfeito. Olhar para a verdade vai incomodar mais. Nesse sentido que eu trouxe Platão. Saber que aquilo não é verdade, ou aquilo no qual eu acreditei desde sempre, me tirar desse lugar vai me trazer uma dor muito grande, então é melhor continuar acreditando. Então, para trazer um pouco de Platão aí. Depois, o professor Samuel colocou que o modo de enfrentar uma fake news, digamos assim, seria duvidar. E é nesse momento, então, que me vem à mente Descartes, Samuel, René Descartes, porque Descartes nos ensina a duvidar como método para a verdade. Então, gente, assim, não é duvidar por duvidar, pura e simplesmente, não é duvidar só para ser bonito na fita, para ser diferente de quem acredita, não, mas é fazer da dúvida um caminho para se chegar à verdade. É método mesmo. A filosofia de René Descartes é chamada de dúvida metódica, porque é um caminho mesmo para a verdade, é um caminho para eu chegar lá. E não vejo também outro caminho, viu, Samuel? Acho que hoje, gente, o caminho para o enfrentamento de fake news e os desastres que elas provocam é a dúvida. Então, pense que é melhor primeiro duvidar de tudo, de tudo. Ainda que, às vezes, duvidar de tudo também seja cômodo, porque assim como crer em tudo é cômodo, porque eu fico dentro da minha caverna acreditando, duvidar de tudo pura e simplesmente também pode ser cômodo. Aí é que eu trago Descartes. Não é duvidar para me acomodar. Não é duvidar, eu duvido, pronto e acabou. É duvidar para me incomodar. Ou é duvidar para eu sair da acomodação e buscar a verdade. É fazer da dúvida um método mesmo. E aí termino colocando uma questão também. Assim, o que impede o discernimento? Professores e queridos estudantes de psicologia, o professor Samuel disse que as fake news, elas têm endereço certo. Eu fiquei pensando, na sua origem, principalmente, né? Quem elabora uma notícia falsa tem uma intenção, então ela tem endereço certo. Mas depois, quem compartilha, nem sempre tem o discernimento do endereçamento daquela notícia falsa. Às vezes compartilha porque está na caverna, porque está vendo sombras achando que é verdade. Aí minha pergunta é, o que impede o discernimento? A falta de instrução? A falta de uma formação adequada? A falta de formação de uma consciência crítica? Voltando na questão inicial, o comodismo?
é mais fácil acreditar e repassar do que me incomodar. Essa questão é que queria trazer também para a gente conversar. O que impede discernir uma notícia falsa e impedir os desastres que elas podem trazer? Tá bem? Beijo aí para vocês. Continuo aqui para a gente falar. Muito obrigada, muito obrigada. Para mim fez todo sentido, né, suas colocações aí, acho que exatamente veio na sequência aí daquilo que eu estava falando, né, então realmente tem uma outra pergunta aqui, Samuel, antes de você começar aqui. As mensagens falsas que geram pânico moral, que um efeito significativo no âmbito brasileiro. Como vocês percebem isso? Tem um efeito significativo no âmbito brasileiro. Como vocês percebem isso? Bom, perfeito aí. Né, agradecer então ao professor Emerson aí pelas colocações muito pertinentes, né, como sempre, e levar em consideração outras questões também, né? Quando a pessoa compartilha, por exemplo, um fake news, né, numa certa, digamos, uma certa inocência, né? Ele não teve como maturidade para checar aquela notícia, ele não tem interesse em fazer mal para ninguém, mas muitas vezes ele tem interesse em participar de determinado grupo, em ser aceito em determinado grupo que comunga daquelas ideias e que dissemina aquelas notícias. Então, para ele, quando ele tem aquele instrumento, o desejo de ser aceito naquele grupo é tão grande que muitas vezes ele compartilha aquilo num sentido de ser visualizado compartilhando e de se tornar também parte integrante daquele grupo. Então, aí eu acho que já vem uma questão mais da psicologia dos grupos, né, e do comportamento desse indivíduo para ser aceito nesse local. Né, com a sua fala também eu lembrei de dois outros, né, grandes, né, filósofos aí da nossa geração aí, né, até nem tanto, mas tem o Nietzsche, né, quando ele fala que a vida não pode ser um mero acidente de percurso, e o incrível Sartre, né, que além de vez em quando lá nos cafés de Paris soltar uns beijos na Simone de Beauvoir, ele também falava sobre a liberdade e a responsabilidade. Não é? Então, assim, eu gosto dessa discussão, eu penso nessa discussão como uma discussão extremamente existencialista também. Nós somos educados para não ter a liberdade. Desde pequenos a gente é acostumado a ter um caminho direcionado para seguir, a gente é tentado, né? A gente é ludibriado para viver um certo comodismo, seja nas nossas organizações escolares, seja no nosso bom comportamento valorizado por aqueles que nos querem bem até, né, inclusive, mas a gente é o tempo inteiro podado para viver dentro de determinada cartilha. Né? E é muito difícil você se assumir livre e responsável por essa liberdade. Então, grande parte das pessoas tem uma certa dificuldade de viver essa liberdade, porque a liberdade, de acordo com o Sartre, ela implica necessariamente num processo de responsabilidade. O indivíduo ele é livre e responsável. Né? O Dasein, né, lançado no mundo por Heidegger, né, o ser aí, mais é do que uma pessoa que nasceu e está jogada no mundo e ela é responsável por criar caminhos, né, e organizar a própria existência. Né? Esse ser livre e responsável do existencialismo, ele muitas vezes, né, ele está fora de moda. Né? O pessoal muitas vezes prefere ser domado e colocado aí à disposição de mecanismos. Né? Aí a gente, sei lá, eu acho que eu estou pirando um pouco, mas eu acho que é o momento também de pirar, de pensar aí no Deleuze-Guattari com a subjetividade capitalística, né? Quando a gente sai dessa subjetividade capitalística imposta pelos grandes mecanismos de comunicação, pelos grandes mecanismos midiáticos, e a gente passa a pensar, digamos aí, no popular fora da casinha, é que a gente realmente pode ter essa noção de liberdade. Então, assim, eu acho que são vários processos que estão ligados para um condicionamento do indivíduo para a não liberdade e para não exercer essa responsabilização na própria existência. Então, é uma discussão muito bacana. Deixa eu complementar aí, Samuel, assim, que eu achei, né, muito bacana, assim, do que eu até já tinha comentado no início,
Eu vou ler aqui na forma como está o conceito, né, do realismo ingênuo aqui, só para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, é a nossa tendência em acreditar que nossa percepção da realidade é a única visão precisa e que as pessoas discordam de nós, que as pessoas que discordam de nós são necessariamente desinformadas, irracionais e tendenciosas. Então, quem são essas pessoas, na verdade? Quem são esses ingênuos? Né? Porque sempre que a gente vem, a gente acaba se posicionando de alguma forma, né? Tem aqueles que discordam. E o quanto nós estamos abertos a esse questionamento, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que não entenda nada do que você está falando aqui, vai olhar para você e falar assim, nossa, o cara está inflamado, né? Ele está ali defendendo um posicionamento e tudo mais. E eu não concordo com ele. Quem é o ingênuo? Você ou ele? Ao silêncio. Né? Tem uma... Só para quebrar o silêncio, a Elaine está dizendo assim, penso que a falta de informação, sim, mas principalmente a dificuldade de interpretação dos textos e dos fatos, compartilha-se algo que um determinado autor jamais diria. É preciso pensar sobre o que se lê e principalmente a quem é dada a possível autoria da notícia. É verdade. Mas eu também acho que é aí que está, né? Essa responsabilidade, ela passa para quem eu vou dar essa informação? De que forma eu vou dar essa informação? Quanto ela é embasada, né? Enfim, exatamente, se conhecemos minimamente o autor, sabemos que ele não diria o que dizem, o que ele... Exatamente, né? O professor Emerson está aqui falando, né? Que se conhecemos minimamente o autor, sabemos que ele não diria o que dizem que ele disse, né? Essa é a nossa realidade? Particularmente, outro dia, né? Semana passada, especificamente, a gente, né? Acho que todo mundo acompanhou um caso assim extremamente de uma menina de 10 anos, né, que realizou um procedimento, né, de interrupção da gravidez devido a um estupro recorrente por mais de 4 anos. E aí diversas falas foram atribuídas a diversas personalidades, né? Eu recebi, por exemplo, né, só para ilustrar, eu recebi um texto, né, que estava cheio de informações falsas, né, estava com algumas fake news no texto, que eu tive a oportunidade de checar e verificar que eram falsas, e estava atribuída a Marlise Matos, né, que é uma autora que jamais ia compartilhar, né, esse tipo de informação, né? Quem conhece o mínimo dela sabe da seriedade do trabalho dela, considerada hoje, né, a percussora aí da quarta onda do feminismo, né, a Marlise Matos aqui do UFMG. E no texto, especificamente, tinham várias informações que não condiziam com a realidade e eu já tinha recebido esse texto, né, sem uma atribuição, né? Todo texto sem atribuição do autor já pode acender 1000 luzes na sua cabeça, né? Se não tem autor, provavelmente não tem texto também, né? Uhum. E aí, de repente, esse texto sem autor me aparece atribuído a Marlise Matos, com ideias que certamente não condiziam com a obra dela. Então, assim, foi bem interessante ver e falar, puxa vida, isso aqui vai ser visualizado por um tanto de gente que não vai ter noção nenhuma de quem é a Marlise Matos, o que ela escreve, o que ela faz. Como quando a Judith Butler chegou no Brasil, teve protestos, né, contra a Judith Butler. Eu fico pensando, cara, como que a pessoa ela se dá um trabalho de protestar, né, contra uma autora que certamente ele nunca leu nada publicado dessa autora. Então, assim, chega a ser um ponto que a coisa sai muito da lógica, né? Você não tem como nem analisar esse tipo de comportamento, porque
né? Falta o mínimo do mínimo, né? O mínimo eu acho que é um conhecimento a respeito do tema, né? Para se posicionar, uma crítica, ou até mesmo para concordar ou até para refutar. Porque eu acho que é muito saudável refutar também. É muito saudável, né, a gente ter posicionamentos diferentes, né? Eu acho que um posicionamento diferente ele engrandece uma discussão. Você imagina como que as discussões seriam monótonas e chatas se todo mundo concordasse com tudo o tempo inteiro, né? Não ia ter vida, né? Quando eu questiono, quando eu busco alguém que pensa diferente, a gente consegue manter uma discussão articulada, uma discussão produtiva a esse tema, é importante porque eu revejo meus conceitos, eu posso me aprimorar naquilo que eu acredito e disseminar esse conteúdo. Ou então eu posso realmente entender melhor esse conteúdo e ver que meu pensamento talvez ele não esteja, né, num caminho tão interessante assim e me dá a oportunidade de mudar. Então, discussões, eu acho que discussões respeitosas sempre são bem-vindas. Você está falando, aí eu estou lendo aqui, a Elaine fala assim, né? Sem contar que geralmente as fake news contêm milhões de erros de português, de história, geografia, etc. Imagine então de contexto. E eu acabei me lembrando aqui que eu tive uma professora de história, a professora Claudinha, viu, Cláudia? Com quem eu tenho contato até hoje, né? Eu estudei no mesmo colégio a vida inteira, assim, e ela é uma pessoa muito querida, e aí eu lembro quando ela contava pra gente, né, do Independência à Morte, né, num reguinho, numa mula, com dor de barriga, e assim, né, todo aquele glamour que a gente vê lá no Museu do Ipiranga, por exemplo, né? Cadê o glamour, né? Então, em que as pessoas querem acreditar, né? Eu acho que isso é muito, muito importante a gente pensar, né? Às vezes é muito mais confortável se pensar que, assim, estão todos contra mim. Também tem essa questão, gente, porque a gente pensa sempre, né? Naquilo que é importante para mim, aquilo que eu falei no início, é muito mais fácil, né? A tendência é a gente questionar aquilo que nos fere, que nos incomoda. Caso contrário, né? Eu aceito qualquer coisa, como se a gente fosse só, né? Nós somos esponjas, então a gente vai só juntando aquilo, né? Nos inflando de informações. Tem uma frase que eu passei um tempão falando muito para todo mundo, que assim que eu acho que faz muito sentido, né? Informação não é formação, né? E qual que é a diferença, né? Na formação, de alguma forma, a gente tem que buscar essas informações, né? A gente tem que saber as fontes, que é isso que o Samuel está falando aqui, né? O Emerson está dizendo aqui o problema, professor Samuel, são as agressões ao pensamento diverso. Vivemos tempos de intolerância. É bom divergir, mas os ânimos encontram-se exaltados. Sem argumentos, grita-se. E aí vem aquela outra questão, professor, que além disso, que eu concordo muito, é uma coisa também que a gente falou muito ontem, dessa necessidade do falar. Eu preciso falar, né? Qualquer coisa. Então, muitas vezes é melhor o silêncio, mas peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar, deixa eu saber direito dessa história, ao invés de você sair falando aí aleatoriamente, né? Sem pensar, né? Sem elaborar aquilo que você está falando, né? E aí parece aquele desenho, né? Como que chama aquele negocinho que vai estourar a bomba? A cordinha que vai queimando, gente. Pavio. O pavio. É um pavio, né? Porque estão todos ávidos, né? Para aquela coisa explodir, né? Então, assim, esses são os tempos que nós estamos vivendo. E que não é de hoje, né? Não é de hoje. Denise, eu acho que a mensagem que o Guilherme colocou ali, a opinião dele, está expressando exatamente isso que você falou. Desculpa, Guilherme. Ô, Cláudia, não me deixa na mão, não. Cadê que eu não ouvi? Deixa eu voltar aqui. Achei. Mas sobre as fake news, você tem que pesquisar sobre as notícias e... Não estou entendendo. Sobre as notícias, de onde vem
Porque na internet tudo pode ser verdade por causa da quantidade de informação que está passando. E também tem a interpretação do que está sendo escrito. O problema é que o pessoal já o considera como verdade essa notícia sem pesquisar de onde vem. Sim, é isso que a gente está falando aqui, né? Do quanto que nós estamos... Diga, Samuel. Essa questão que o Guilherme coloca é muito relevante mesmo, mas aí a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, se tem notícia e não tem autor, já é um ponto para a gente duvidar. Se essa notícia ela foi postada milhares de vezes em milhares de locais, mas ela não tem uma temporalidade, ela não tem um indivíduo que coloca, não tem um fato bem específico dentro de uma realidade concreta, por mais que ela esteja em todo lugar, possivelmente é uma notícia falsa. Tem alguns artimanhas que a gente pode pensar, né, na ciência da informação para poder designar, né, a verificabilidade disso. E alguns sites até especializados nisso também, que facilitam um pouco o nosso trabalho, né, que a gente pode buscar e até mesmo reportar a essas pessoas, né, sobre esse tipo de informação, que eles têm mais experiência, jornalistas experientes que podem realmente estar organizando isso também e ajudando, né, nessa disseminação. Professor Emerson, né, eu estou adorando sua presença aqui, porque tudo que você coloca, né, me remete a algo que eu gosto muito, né? O senhor é da filosofia, eu sou um apaixonado pela filosofia também, né? Espero ter minha formação também em filosofia, um dos meus sonhos aí é esse, chegar nesse local também, né? Que para mim é incrível. E aí a sua fala, né? A sua escrita, na verdade, me deixou à vontade aqui de convidá-lo também para amanhã. Amanhã a gente vai estar falando justamente sobre a questão da intolerância, né? A gente vai estar falando da psicologia, da espiritualidade, a laicidade contra a intolerância. E aí tem vários casos aqui para a gente discutir, para a gente questionar também, e é muito importante. Vivemos em tempos sombrios, vivemos em tempos de intolerância, e juntos aí vamos... Oh, desculpa, por favor. Não, porque tem várias mensagens aqui que desculpa, gente, eu acabei pulando aqui. A Cláudia, né, falando, compartilha essa manchete e não verifica se o conteúdo, que na maioria das vezes nada tem a ver com a manchete. Fato, né? A Leninha fala assim, ler, desconfiar, analisar, pensar, repensar. Né? Isso é super importante mesmo. A Jaque, precisamos compreender que o contraditório é importante. Eu preciso compreender. Aqui, a Poliana entrou aqui. Professora Raquel, agradeço pelas ricas reflexões dessa mesa, muito pertinente ao nosso tempo e à nossa sociedade. Ela já está aqui. Oi. Luiz Cláudio. Oi, Luiz. Deixa O tempo, Denise, o tempo. Encerra e volta. Tem 4 minutos aqui. Vamos encerrar novamente, gente, para não te cortar, Luiz. Núbia, você reescreve aqui, por favor. Tá? Até mesmo interpretar como bem quiser. Você reescreve, Núbia, por favor? Que é assim, porque eu acho que eu perco aqui o seu comentário, tá? Eu não sei se eu vou decorar, não. Tá. Vamos encerrar, a gente volta aí um segundinho, gente.